Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Neste momento, eu estou iniciando mais um vídeo aqui na Assembleia de Deus de Missão, em São João de Pirabas. E quero dizer para vocês, você que vai assistir esse vídeo nesse canal, se inscreva nesse canal e compartilha e dê seu like, que nesta noite vai ter um grande vídeo que eu vou fazer para vocês, que é um culto das nossas irmãs, o culto Floresça. Então nesta noite eu quero apresentar para vocês hoje esta grande obra que vai ser feita para vocês. Que vocês assistam, compartilhem e se inscrevam nesse canal. Não deixa de dar seu like.
gente leva pra colher os frutos do que a gente semeou. Quanto tempo a gente leva pra sorrir no lugar de cada choro que chorou. Quanto tempo a gente leva para ver a colheita da seara que lavrou. Quanto tempo a gente precisa pra ter no lugar de um lamento o louvor. Aquele que leva a semente chorando
somente agradecer. Uma caminhada dentro de você mesma e pergunte: qual é a minha missão? Certamente Deus nunca escolheu ninguém sem um objetivo, sem uma missão específica para a sua obra. Desde a eternidade havia um projeto para a mulher de Deus. Deus em si, quando usa Moisés em Gênesis, o livro da criação, Deus está dizendo que quando Ele criou o homem, Ele também criou a mulher com a mesma semelhança de Deus. Então, certamente, a mulher não é menor do que o homem. Nunca foi e nunca será menor do que o homem na obra de Deus. Certamente, quando Deus, Ele criou no capítulo 1, no versículo 28, Ele diz que desse casal haveria de povoar a terra. Então, certamente, quando Deus, na eternidade, sabendo que toda a criação dele haveria de fracassar, quando Pedro, no capítulo 1, no versículo 20, ele diz que o cordeiro da salvação estava preparado antes da fundação do mundo, para que fosse manifestado nos tempos atuais. Então, certamente, o projeto da criação da mulher também estava antes da criação do mundo, antes de todas as coisas serem formadas. O projeto messiânico do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo também estava incluído a mulher, porque sem a mulher não pode se gerar vida. Então, para que nós venhamos enfatizar no capítulo 1 de Lucas, no versículo 14, quando o anjo ele adentra a uma virgem chamada Maria, ele diz: tu és agraciada entre todas as mulheres, porque certamente de ti nascerá aquele que vem trazer vitória, restauração a toda a humanidade. Entenda bem, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e Ele deu dignidade para este homem, Ele deu honra para o homem. Tanto é que no Salmo 8 ele diz assim: de toda a criação que Deus criara, Ele depositou sobre o homem toda a criação, honra. Mas o homem, quando ele foi criado e colocado no Éden, então ali tinha todos os animais que estavam ali, e o homem recebeu a responsabilidade de colocar o nome sobre todos os animais. Mas ele estava no jardim, e a Bíblia diz que o jardim era a casa de Deus. Então, na casa de Deus, a mente não é bom em que um homem viva só, vale ele uma disjuntora. Então, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, Ele dá um som ao homem, e Ele tira do lado do homem, da costela do homem, Ele cria a imagem. Um pouquinho, por favor. E a Bíblia Sagrada nos diz que da costela de Adão, Ele faz Eva a sua adjuntora, a sua companheira. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles estão ali e toda a viração do dia vinha Deus conversar com aquele casal, vinha Deus caminhar com o homem e com a mulher. Certamente haveria uma obediência que Deus deu uma palavra da árvore da sabedoria, do conhecimento do bem e do mal. Ela tu não pode comer, porque certamente se tu comer, tu vais morrer. O Satanás, ele vem no capítulo 3, ele puxa a mulher a cá, e ela pega no fruto proibido, e ela come, e ela dá ao marido. Então a Bíblia Sagrada nos diz que Satanás se escarnece dela, Satanás humilha a mulher. Mas Deus está dizendo no capítulo 3 e do versículo 15 que desta mulher humilhada, desta mulher que estava esclarecida, do seu ventre haveria de nascer
querido, a Bíblia Sagrada nos diz que do osso do homem ele formou esta mulher, e no decorrer dos dias, a Bíblia Sagrada nos diz que mulheres, Deus, ele levantou para que ele usasse na sua obra. A Bíblia nos ensina que nos Juízes, no capítulo 4 e no versículo 4, a Bíblia diz que uma mulher chamada Débora, esta mulher julgava a nação de Deus. Essa mulher é contra a nação de Deus, e Deus queria para o homem, mas naquele dia havia um homem medroso, um homem covarde, um homem que não queria, olhava para aquela mulher com um diferencial tão grande. Por quê? É porque quando aquela mulher ela estava na criação de Deus, o sobrenatural de Deus, o manto profético descia sobre ela, e ela ainda ousadia do Espírito de Deus. O que é que o Espírito de Deus ele tem dado às mulheres no século XXI? Não é o espírito de covardia, mas é o espírito de ousadia, o espírito de autoridade. Aquele homem, pastor Abel, ele é um general, ele é um estrategista, ele sabia estar no campo da batalha, mas ele disse, Baraque disse, se tu não for, eu não vou contigo, eu não vou contigo. Entenda bem, a unção da vida de uma mulher de oração, ela faz a diferença, porque a unção que está na vida dela é que quebra o jugo, é que quebra o jugo, é que quebra o mistério. Então entenda bem, a Bíblia vem nos dizer que Deus está nos últimos dias chamando mulheres, e como já foi dito nessa noite, levantai-vos mulheres, que estáis em recurso nos últimos dias. Deus quer usar as mulheres de Deus. Se não canta, vai cantar. Esta noite eu recebo a autoridade de Deus e vai descer sobre a igreja do município de Santo de Pirabas uma unção para cantar, uma unção para pregar, uma unção para agradar, uma unção de alegria, uma autoridade de poder de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia Sagrada nos diz que aquela mulher, ela estava esclarecida, humilhada, mas o projeto de Deus para a vida de uma mulher de Deus é algo totalmente diferenciado. A Bíblia nos ensina que quando Jesus ele estava no seu ministério, não era os obreiros que estavam sobre os joelhos. No capítulo 8 de Lucas, no 5 da oração, estava ali Maria Madalena, Joana, mulher de casa, Rita estava ali servindo a Jesus Cristo de Nazaré. Esta noite você pode estar confuso e dizendo: qual é o meu chamado? O Espírito de Deus traz o meu coração para dizer para você que teu chamado é para influenciar as pessoas que estão ao teu redor. Tu sabe por quê? É porque a unção, ela trai, a unção de Deus, ela trai pessoas, a unção de Deus chama pessoas para o teu lado. Sabe por quê? É porque tu tem cheiro da rosa de Saul, é o cheiro de Jesus. Meu querido, tem aleluia. Muitos de nós, muitas mulheres de Deus esqueceram do seu chamado, do seu compromisso, não estão mais na posição, estamos vivendo uma vida de comodismo, mas Deus nos últimos dias, Ele desperta homens, mulheres, pessoas, lideranças, para dizer que o teu chamado é diferenciado nesta terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia nos diz, Senhor, que é o santo
eu estou passando por dificuldades, eu estou passando por lutas, por aperto. Entenda bem, é o peso do teu chamado, é o peso da unção que Deus derramou sobre a tua vida, é o preço que tu tens que pagar pela unção que Ele derramou sobre a tua vida. A Bíblia está nos dizendo, isso só vai durar um tempo, é que o Espírito de Deus fala no meu coração. Isso só dura um tempo, mas sabe qual é o teu chamado? Sabe qual é o teu chamado? Tu não tens que fugir desse chamado. É falar, pregar coisa antiga, falar da cruz de Jesus, falar da cruz do erro de Jesus. Esta mensagem deve te constranger, como tem que constranger a mim também. Falar do amor dele, falar da sua ternura, falar da sua missão aqui nesta terra, contra homens incapazes, mulheres incapazes, mas que são escolhidas por Deus para fazer a diferença desta terra. Fosse a cruz de Jesus, não haveria libertação para você e para mim. Se não fosse a cruz de Jesus, o amor de Cristo, não haveria chamado para mim, não haveria chamado para você. E por qualquer motivo, tu quer fugir do teu chamado, o Deus nesta noite vem dizer que não há. Ele não chama fujona, ele não chama fujão, não, ele chama mulheres corajosas, mulheres ousadas,
Mesmo que você tenha pouca força, você não negou. Você não negou, você não negou. Tem um pouquinho de azeite aí. E Ele está dizendo que Ele vai trabalhar nesse pouquinho de azeite. Ele está dizendo que não é para desistir. Não é para desistir, não é para desistir.